E fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai continuar, estávamos fazendo, e vamos implementar uma fila ali, né? Vamos criar um job, na verdade, colocar esse job em uma fila, para que a gente não tenha esse tempo de requisição alto como estávamos tendo ali no envio do e-mail. Porém, antes eu quero mostrar aqui uma outra forma que a gente pode fazer para enviar o e-mail, que eu tinha esquecido até de mostrar. Deixa eu tirar esses comentários aqui. Mas basicamente a gente pode definir também, né, em alternativa a esses dois métodos aqui, a gente pode definir um método build, public function build, e aqui a gente define um this subject, envio de OTP, né, coloca aqui seu OTP no título, e aqui a gente diz a view, que é a send email. E isso aqui basicamente está fazendo a mesma coisa que esses dois métodos. E é uma outra alternativa aí que você pode estar usando na sua aplicação. Bora só fazer um teste para ver se tá funcionando. E beleza, chegou aqui o OTP. Ok, dito isso, bora logo implementar nossos jobs. E para implementar um job aqui, pessoal, para a gente criar um job e aí poder colocar esse job na fila, a gente vai utilizar o Artisan aqui também para criá-lo, como a gente faz com tudo. PHP Artisan Make Job, eu vou dizer que é um send email job, send OTP email job. E beleza, ele vai criar aqui na pasta chamada jobs. Aqui. E beleza, aqui nós temos o nosso job. Então aqui no caso vai ser o código, né? Na função handle a gente vai ter o código dele, que ele vai executar. E no construtor a gente pode receber parâmetros e definir em que fila ele vai estar. Primeiro, bora receber o parâmetro aqui que a gente vai precisar. A gente vai precisar de uma string de OTP. Na verdade, para ficar mais fácil de entender, eu vou trazer esse código para lá. Bora pegar aqui, porque vai ser esse código que vai executar. Então, beleza. O que a gente precisa? A gente precisa do e-mail do usuário e do OTP do usuário. Então aqui a gente coloca agora private string OTP, private string e-mail. Então aqui a gente define esse e-mail e aqui this e-mail, né? A variável da classe e this OTP. Então beleza, aqui já estamos recebendo e-mail de OTP. E aqui a gente pode dizer em qual fila ele vai ficar. Já já a gente vai entender como é que funcionam essas filas. Mas eu vou dizer que ele vai ficar em uma fila chamada e-mails OTP. Pode ser e-mails OTP. Problema não. Então vai ser essa fila aqui que ele vai ficar e beleza. Agora a gente precisa chamar esse job para que o job execute esse código aqui. Então em vez de chamar um e-mail aqui, a gente vai chamar um send OTP e-mail job dispatch e aqui a gente manda OTP e user e-mail. Vou importar aqui para o barra e beleza. Então a gente faz isso aqui, ó. Se o método for e-mail, eu quero disparar um send OTP e-mail job e aí você passa isso aqui pontos para o construtor dele. E esse código, né, esse job vai executar esse método aqui. Ok. Mas como é que funciona o job? Se a gente for no ponto env novamente, a gente tem esse cara aqui, ó, que é o Kiwi Connection. Vamos procurar ele aqui, ó, Kiwi Connection. Ele está definido como sync, que é o valor padrão, mas aqui no kiwi.php a gente pode ver que tem outras opções. Pode ser essa conexão sync aí, né, no caso, no próprio momento que a gente disparar o job, ele já vai ser executado, ele não vai para uma fila, então é síncrono. Eu vou mostrar como é que funciona. E a gente pode usar o database também como opção ali, né, como nosso servidor de filas.
pode usar o Beanstalk, o SQS ou alguma outra solução de filas, como por exemplo o RabbitMQ, que a gente teria que configurar aqui. Nesse caso aqui a gente vai usar o Sync só para demonstrar como funciona. E como servidor de fato, pelo menos agora, a gente vai usar o Database. Então a gente vai colocar o nosso banco de dados como o nosso servidor de filas. E aí a gente vai ver essas filas processando. Mas bora lá, primeiro fazer com o Sync aqui para entender como é que isso funciona. Nosso servidor já está rodando, a gente não precisa rodar a fila, que eu vou precisar rodar quando a gente usar o database. Com Sync não é necessário. Então, bora ver. Vou mandar aqui. E beleza, nossa fila colocou em nossa fila e nossa fila fez o dispatch automaticamente. Nossa fila não, nosso job, né? Porque no caso o sync a gente não está colocando em uma fila, tá sendo disparado ali na mesma hora. Então, perfeito. Aqui no nosso ponto .env a gente vê que está o sync aqui e o nosso e-mail chegou. Porém, se a gente ver, esse tempo aqui ainda está alto. E é justamente pelo que eu falei. Ele não é colocado em uma fila, ele só é disparado ali na mesma hora. Então, a gente está testando o job aqui, o job está funcionando, mas não está sendo colocado em uma fila. E a ideia da gente aqui é colocar em uma fila para diminuir esse tempo de requisição. Então vamos lá, vamos mudar esse driver aqui para a gente conseguir otimizar esse tempo da requisição. Bora usar o Drive Database. Então o nosso banco de dados vai ser o nosso servidor de fila. E aí, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa gerar antes uma tabela, que vai ser uma tabela de jobs. Então, PHP Artisan, Kiwi Table, se eu não me engano. Aí, Kiwi Table. Então aqui, tem nossa tabela aqui de Kiwis. Aqui, ó. Ele cria uma tabela chamada Jobs, que vai ter os nossos jobs aqui no banco. Então, se a gente ver aqui, bora ver se não deu migrate. Bora daqui, PHP Artisan migrate. Aqui é jobs. E aqui ele vai ter os dados desse job. Aqui vai ser a fila, né, que ele tá. E a gente vai entender como isso funciona agora. Então a gente já mudou aqui nosso ponto .env para database. O servidor já reiniciou. Ele reinicia automaticamente. E bora ver como é que isso aqui funciona. Nossa fila é a fila e-mails ATP. Então bora lá. Opa, a gente já viu aqui que o tempo de requisição diminuiu. Bora mandar outro aqui. Então o tempo de requisição está normal, como se não estivesse mandando um e-mail. Porém, se a gente for ver aqui nosso mail trap, não chegou nenhum e-mail agora, né? Esse aqui foi e-mails anteriores. Deixa eu até disparar aqui mais dois para vocês verem. A gente vê que não está chegando e-mail, por quê? Porque ele está na fila. Ele está na fila esperando para ser disparado. Então, se a gente vir aqui em nossa fila, opa, tem 4 jobs na fila. Mas por que não disparou? Porque a gente tem que colocar essa fila para trabalhar, digamos assim. Como é que a gente faz isso? PHP Artisan, kill, work, menos kill, e aqui o nome da fila, que foi e-mails OTP, correto? E aqui, beleza, ele já viu que tem jobs ali de e-mails OTP e já rodou esses jobs. E aqui acabou de chegar os nossos e-mails. Então, qual que é o ganho aqui de utilizar jobs e filas? É que o tempo de requisição vai ser o mesmo, né? A gente não vai estar fazendo o usuário esperar ali 3, 4, 5 segundos para enviar um e-mail. Isso vai para uma fila e a fila vai fazer esse processamento desse job. E aí nossa aplicação fica mais fluida. E aí nossos e-mails chegam. Se a gente atualizar aqui, ele vai deletando esses jobs dessa fila. Então a ideia é essa, pessoal. Isso aqui é o processamento assíncrono com Laravel, utilizando jobs, utilizando filas. E é isso, vamos para o próximo vídeo.